Olá pessoal, Albertinho na área novamente para darmos continuidade ao nosso estudo de trigonometria, dessa vez envolvendo a relação trigonométrica fundamental, que consiste em seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ou seja, quando você tem o mesmo ângulo x, o seno ao quadrado desse valor mais o cosseno ao quadrado do mesmo valor vai dar sempre igual a 1. Então essa é a relação trigonométrica fundamental, que a partir dela nós podemos encontrar outras relações, por isso que ela é chamada de relação fundamental. Então, para nós fazermos uma pequena demonstração que vai dar sempre 1 quando o ângulo for o mesmo, vamos ver aqui algum exemplo prático, tá certo? Colocar o valor de um ângulo aqui para vocês observarem a veracidade dessa relação, tá bom? Então aqui nós temos x igual a 240 graus. Então aplicando a relação que nós acabamos de ver, seno ao quadrado de 240 mais cosseno ao quadrado de 240 vai ter que dar igual a 1. E nós vamos ver que vai realmente dar igual a 1. O que é que nós iremos fazer inicialmente? Calculamos o seno e o cosseno de 240. Então está aqui, ó, o seno de 240 graus. Com 240 graus passa de 180, né? Passa quanto? 60 graus. E está no terceiro quadrante, né? Então o seno é negativo. Então você vai fazer aqui menos o seno de 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar seno de 240 menos raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa acontece com o cosseno de 240. No terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. Vai ficar menos o cosseno de 60, que é igual a menos 1 sobre 2. Então, trazemos esse resultado para cá. Como o seno está ao quadrado, então esse valor aqui que nós encontramos, do seno de 240, vai ficar ao quadrado também, entre parênteses, porque se trata de um número negativo e de uma fração. Então, esse expoente tem que envolver tanto o numerador quanto o denominador, e também o sinal. A mesma coisa acontece com o cosseno, que também está ao quadrado. Então, menos 1 meio elevado ao quadrado. Quando o expoente negativo, ou quando o sinal é negativo elevado a um expoente positivo, expoente par, o resultado fica positivo. Tá certo? Porque vai ser dois sinais de menos. Menos vezes menos dá mais. Aqui no numerador tem o quê? Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, então eu multiplico por ela mesma, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? Exatamente 3. Então aqui ficou 3. E embaixo, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, dá 4. Repito o sinal de mais, e aqui o menos elevado ao quadrado vira mais. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então eu tenho aqui a soma de frações que tem os mesmos denominadores. O que é que nós fazemos? Exatamente, repete o denominador e adiciona apenas os numeradores. 3 mais 1, 4. Então ficou 4 sobre 4, ou seja, essa divisão aqui, 4 dividido por 4 dá quanto? 1. Está provado que dá realmente 1 quando você pega o seno ao quadrado de um ângulo, mas o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo. Beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos práticos de aplicação dessa relação fundamental, tá bom? Então aqui o exemplo número 1. Então você tem aqui, olha, seno de x, ele quer que você encontre, determina o seno de x, sabendo que você já conhece o cosseno. Olha, cosseno de x é igual a 2 sobre 5, e o x pertence ao intervalo que vai de π sobre 2 até π. Então essa parte aqui nós vamos observar no final, tá bom? Para saber o sinal do seno que nós queremos encontrar. Primeira coisa que você faz, escreve a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Depois você vai só substituindo. Como eu quero encontrar o seno ao quadrado de x, eu vou repetindo. Ó. Repeto o seno ao quadrado de x e aqui eu substituo. Cosseno de x é quanto? 2 sobre 5. Então 2 sobre 5 elevado ao quadrado, porque aqui o cosseno está ao quadrado. 2 sobre 5 ao quadrado e repete igual a 1. Continuando, repete o seno ao quadrado e vai resolvendo. Mais 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Igual a 1. Na sequência, repito novamente seno ao quadrado de x, igual, o que eu faço aqui? Vou passar essa fração, né, que não tem nenhuma letra aqui para ser encontrada, passa para o outro lado, para juntar com outro número que já está lá, que é o 1. Como o 1 já está lá, essa fração, quando passa para lá, ela vai passar depois de 1. E ela vai passar com o sinal invertido. Nessa aqui está somando, passa para o outro lado o quê? Subtraindo. Então ficou 1 menos 4 sobre 25.
Continuando aqui, ó, repete novamente seno ao quadrado de x até resolver o outro lado, ficar somente um resultado, só uma fração. Como é que nós resolvemos isso aqui de maneira mais prática? Como eu já falei para vocês, né? Você pega o denominador, multiplica pela parte inteira, que é 1, e como aqui é o sinal de menos, você vai subtrair do numerador, que é 4. Então fica como? 25 vezes 1 dá 25. 25 menos 4 dá 21. E conserva o denominador aqui, ó, 21 sobre 25, conserva. Depois que eu dei o resultado aqui, só tem uma fração, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse quadrado aqui do seno, porque eu não quero o seno ao quadrado de x, eu quero o seno de x. Então, isso aqui é uma potência, qual a operação inversa da potência? Exatamente, é a raiz quadrada, né? Do expoente 2, raiz quadrada. Então, passando para o outro lado, como é um expoente par, ele dá direito a duas soluções. Por isso que você vai usar aquele nosso velho conhecido, mais ou menos. Está vendo aqui? Então, mais ou menos a raiz quadrada de 21 sobre 25. Aí você repete aqui, o seno de x igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 21 não tem como você extrair. Por quê? Porque não é uma raiz exata e nem tem como simplificar. Porque aqui vai dar um produto de dois números primos, 3 vezes 7. Então não tem como mais simplificar 21. Quer dizer o quê? Que a raiz vai permanecer no numerador. Já o denominador 25 tem raiz exata, né? 5 vezes 5, 25. Então a raiz quadrada de 25 é 5. Agora sim, eu vou observar esse detalhe aqui, ó, que diz que x pertence ao intervalo de π sobre 2 até π. Π sobre 2 é quanto? 90 graus. Até π que vale quanto? 180. Então, de 90 a 180 é aquele segundo quadrante que nós temos. Então, nós sabemos que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Logo, eu vou dispensar esse sinal de menos aqui e vou ficar somente com o sinal positivo. Por isso que o seno de x vai ser somente raiz quadrada de 21 sobre 5, tá certo? Positivo. Por isso que isso aqui é importante no final, para saber o sinal do seno que eu quero encontrar. Beleza? Vamos ver mais um exemplo, para fixar melhor. Segundo exemplo. Considerando que seno de x, aqui ele já dá o seno, né? É igual a 1 sobre 4, com π menor que x menor que 3π sobre 2, determine o cosseno de x. Então, ele quer agora achar o cosseno. Você escreve a relação fundamental do mesmo jeito, tranquilo, e vai substituindo, né? Como eu já conheço o seno, e o seno vem primeiro, substituindo aqui, olha, 1 sobre 4, que é o valor do seno, ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Continuando, 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4, 16. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O que é que eu faço agora? Eu vou passar essa fração para o outro lado, do mesmo jeito que eu fiz no exemplo anterior. Repete o cosseno ao quadrado de x igual a 1, que vem primeiro, que já está lá do outro lado. Aqui está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Menos 1, 16 avos. Que é igual, cosseno ao quadrado de x igual a, mesmo procedimento, né? Multiplica o denominador pela parte inteira e subtrai com o numerador. 16 vezes 1, 16. 16 menos 1, 15. Então, ficou 15 e repete o denominador 16. Como já deu o resultado aqui, é só tirar o quadrado do cosseno agora, né? Cosseno de x igual, tirando o quadrado, aparece o que do outro lado? Muito bem, mais ou menos, raiz quadrada de 15 sobre 16. Repete o cosseno de x igual a mais ou menos. Se o numerador tiver raiz exata, você extrai a raiz. Se não tiver, permanece na raiz, que é o caso aqui. 15 fatorando fica somente 3 vezes 5, que são dois números primos. Não tem mais o que fazer, então permanece dentro da raiz. E a raiz quadrada de 16 é exata, né? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, raiz quadrada, 4. E agora, para finalizar, eu vou observar o sinal do cosseno. Então, observa aqui, cosseno de x, o x vai estar entre π e 3π sobre 2. Significa entre 180 e 270, ou seja, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são negativos. Então, nesse caso, vai ficar o quê? Exatamente, o sinal de menos. Dispensa o sinal de mais, cosseno de x igual a menos raiz de 15 sobre 4. Beleza? Entenderam direitinho? Muito bem. Então, pessoal, espero que facilite na hora de resolver as atividades, tá certo? Qualquer dúvida, volte novamente e assista ao vídeo para eliminar todas as dúvidas, ok? Até a próxima, um abraço de Robertinho. Tchau, tchau.